sou a professora Poliana Silva e estaremos juntos no curso preparatório para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal no cargo de professor de Educação Física. Sendo assim, o tema da videoaula de hoje é desenvolvimento motor, que certamente irá cair nesse certame, pois a IBFC é uma banca bastante conceitual. E assim sendo, estudaremos desenvolvimento motor segundo Gallagher, Osmo e Malina. Para esses autores, o desenvolvimento motor é uma contínua alteração do padrão do desenvolvimento motor desde a concepção até a fase adulta, passando pela maturação neuromuscular, pelas características do crescimento da maturação corporal, passando pelas aquisições de ambiente, pelas interferências do ambiente no momento da aquisição do movimento, até as aquisições que irão vir. Para eles, 4 fases estão divididas o desenvolvimento motor, que é a fase reflexiva, a fase rudimentar, a fase fundamental e a fase especializada. E essas 4 fases interferem a todo momento na utilização permanente do movimento, na vida cotidiana, na recreação e na fase competitiva. Observe agora atentamente a ampulheta que representa as fases do desenvolvimento motor. Entendendo cada fase. A fase reflexiva do movimento é aquela em que o bebezinho, lá pelos 3, 4 meses de idade, começa a fazer, tentar levantar o pescocinho, movimentar os braços, as pernas, o pezinho, a mãozinha. Ele faz sem consciência de que, até mesmo de que tem esses membros. Ele se movimenta simplesmente por uma aquisição de tônus muscular. E essa movimentação ocorre para que as concepções neuromusculares, a questão neuropsicomotora seja aprimorada e adquirida. Então a criança não tem consciência desse movimento. Já na fase rudimentar do movimento, a criança tem essa consciência. Ela se move porque ela quer se mover, mas ela não consegue fazer de uma forma aprimorada. Um exemplo, tem criança que você percebe que ela está querendo coçar o olhinho, mas ela não consegue alcançar o olhinho dela. Ela tenta, mas ela não consegue. Por quê? Porque o tônus muscular dela ainda não está preparado, mas o cérebro dela já sabe que ela é capaz de fazer aquele movimento, mas a parte física dela ainda não está aprimorada. Então ela sabe, ela tem consciência, ela sabe que consegue fazer, mas ela ainda não está preparada fisicamente para que isso ocorra. A fase fundamental do movimento, ela vai próximo dos 2, 3 anos de idade até meados dos 7 anos, que é a fase escolar da criança. E ela está nessa fase aprimorando os seus movimentos. Ela já adquiriu de uma forma rudimentar e agora ela está aprimorando. Ela está começando a andar, aprendendo a correr. E nesse momento da fase fundamental é que as aquisições das habilidades básicas acontecem de forma mais rápida. E essas habilidades são divididas, esses movimentos são divididos em 3 estágios: estágio inicial, o estágio elementar e o estágio maduro. O que ocorre? Exemplo, na habilidade de correr. A criança, na fase inicial, ela vai correr de uma forma desequilibrada, ela não tem, a meta dela é conseguir correr, às vezes ela não tem um objetivo aonde chegar, é correr pelo correr. Ela ainda está desenvolvendo, é a fase inicial do processo da corrida. No estágio elementar, essa criança já tem consciência de que quer chegar a algum lugar, de que ela pode correr. Ela não vai mais cair enquanto ela corre, cair porque não tem equilíbrio. Pode cair por um obstáculo ou outro, mas o movimento correr já é feito coordenadamente e com equilíbrio e com objetivo. Essa é a fase elementar, onde a maioria das crianças nessa faixa etária vão se encontrar. A fase madura do movimento já é uma fase mais aprimorada, mais refinada. Ela, além de conseguir esse objetivo, ela tem outras características mais aprimoradas do movimento. Exemplo, conseguir correr com obstáculos, conseguir correr em pouco tempo, participar de jogos onde a corrida tem um elemento mais esportivizado, esportivista ou de desporto, como queiram chamar. A fase especializada do movimento já é onde a gente introduz os esportes a partir dos 7 anos de idade, que é onde a gente começa a combinar as habilidades, o correr com o conduzir, com o manipular, né, com a questão da meta, o
objetivo de fazer o gol, conduzindo, driblando. Então, a fase especializada do movimento, a gente combina as habilidades que foram adquiridas na fase fundamental do movimento. Segundo Galarrue Osmo, existe uma outra ampulheta que é a ampulheta permanente, que ele sempre usa as ampulhetas como gráficos. Então, essa ampulheta permanente é a aquisição de toda a vida, desde a gestação, como eu já havia dito, até a fase adulta. E para ele, existem duas formas de se encher essa ampulheta. Se você prestar atenção, a ampulheta da hereditariedade está, a jarrinha da hereditariedade está com a tampa fechada e a jarrinha do ambiente com a tampinha aberta. O que acontece? Essa ampulheta é enchida com areia da hereditariedade até certo momento. A partir que eu coloco toda a areia da jarra dentro da ampulheta, essa tampa está fechada, a hereditariedade não me influencia mais aqui. Mas a jarrinha do ambiente eu consigo modificar. O que ele está me representando com esse movimento aí de encher a jarra de areia colocando na ampulheta? Que o ambiente interfere nas minhas aquisições. Então, a hereditariedade até certo ponto e o ambiente a todo o momento. Conforme os meus hábitos, ele vai influenciar nas aquisições motoras, independente da fase em que eu esteja. A próxima ampulheta, que é muito conhecida também, é a ampulheta invertida, que já é a fase adulta, da fase adulta à senescência. O que acontece nessa fase? Se você prestar atenção, ela está sendo enchida, entretanto, o estilo de vida e a hereditariedade não mais fazem parte do meu enchimento da ampulheta. Ele faz parte de um filtro. E que filtro é esse? A hereditariedade, doenças, a minha capacidade física, ela é limitante, ela tem um filtro da hereditariedade em um momento. Mas em outro momento, o meu filtro é do estilo de vida. E ele vai influenciar na minha fase adulta, no início da fase adulta até ao adulto senescente. Então, o que acontece aqui? Se você prestar atenção, ele está querendo nos mostrar que, com isso, a gente consegue concluir que o desenvolvimento motor ocorre desde a concepção até a fase adulta, que tudo interfere nessa aquisição, nesse padrão deste movimento, que essas fases, desde a fase reflexiva até a fase especializada, é influenciada, sim, pela hereditariedade, mas em grande parte pelo ambiente e pelo meu estilo de vida, e que isso, a partir do momento em que eu estiver esvaziando a minha ampulheta, que seria a fase da minha adulta até a fase da terceira idade, que é quando o gráfico começa a descer com relação à saúde, com relação a outras aquisições que a gente deixa de evoluir e às vezes até a gente até decai. Ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que o meu estilo de vida pode mudar isso. Eu posso continuar, sim, adquirindo mais habilidades, adquirindo um padrão de movimento e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que é desenvolvimento motor e a gente se encontra na próxima aula. Até!